Bem-vindo ao nosso devocional diário, onde sabedoria e paz se encontram. Hoje vamos mergulhar nos ensinamentos de Provérbios, o livro que nos guia na caminhada da vida com discernimento e prudência. Que as palavras de sabedoria de Deus possam iluminar o seu dia e fortalecer o seu coração. Abra sua mente, acalme sua alma e venha conosco, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem, meus amigos, nós voltamos com o nosso podcast, dessa vez tratando de Provérbios capítulo 1. Vamos então, a partir de agora, mergulhar fundo nas Escrituras Sagradas. Provérbios, conforme dissemos, é um livro de sabedoria. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Bem, o tema desse capítulo 1 era o fato de Israel não conseguir ouvir aquilo que Deus estava falando à época de Salomão. É interessante que 300 anos antes de Jesus nascer, havia na Grécia um filósofo chamado Zenão, e ele disse algo que nós costumamos repetir nos dias atuais. Zenão dizia: nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, e é por isso que devemos ouvir mais e falar menos. É evidente que Zenão e a Grécia, os gregos jamais iriam imaginar que séculos depois nós iríamos viver num mundo completamente barulhento. Eles nunca haviam ouvido, por exemplo, o som de um jato, ou de uma motosserra, tampouco parar num semáforo ao lado de um carro com aquelas caixas de som fazendo barulho, Eles não tinham absolutamente nada disso. Porém, já no seu tempo, e também no tempo de Salomão, o povo de Deus não parava para ouvir aquilo que era necessário. E é por isso que nesse capítulo 1, Deus está tentando se comunicar com o povo através da sua sabedoria, com a voz da sabedoria. Mas eles não eram capazes de ouvir a sua voz por causa dos ruídos que estavam ao seu redor. E interessante que é o mesmo que acontece hoje. Se naquela época já havia tanto barulho, que abafava a voz de Deus, tanta distração, imagine você nos dias de hoje. Muito bem, nesse capítulo 1 nós vamos estudar sobre os chamados da sabedoria. E no capítulo 2 nós vamos ver o que é que a loucura tem a oferecer. Então, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, leia do versículo 8 até o 33 e você vai entender que neste parágrafo há o registro de 3 vozes que devem ser identificadas pelo leitor de Provérbios. No versículo 8 e 10 e no versículo 15 ao 19, qual é a voz que precisamos ouvir? A Bíblia diz que precisamos ouvir a voz da instrução. Se você prosseguir um pouco mais aí no capítulo 1, você vai perceber que no versículo 11 até o versículo 14, há uma voz que nós temos que tomar cuidado. É a voz da tentação. E depois, no versículo 20 até o versículo 33, uma outra voz está falando e precisamos ouvir, que é a voz da salvação. Muito bem, estudando a voz da instrução, trata-se da voz de um pai temente a Deus,
tentando convencer o seu filho a dar ouvidos à sabedoria e a obedecer às suas instruções. Lembre-se que a primeira voz, são 3 vozes. A primeira voz, nesse capítulo 1, é a voz da instrução. Então esse pai está tentando fazer com que o seu filho ouça as instruções da voz da sabedoria. Observe que tanto o pai quanto a mãe participam da educação do menino e ambos advertem a criança a não abandonar aquilo que foi dito. Esses pais estão seguindo a instrução de Moisés. Se você ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9, você vai ver escrito lá sobre a importância da instrução dos pais em relação aos filhos. Eles estavam sendo fiéis ao ensino da palavra de Deus à sua família. Mas o que é que os filhos farão com aquilo que ensinamos a eles, não é? Bom, o desejo de todo pai é que o seu filho obedeça aquilo que aprende, de modo que aquela verdade de Deus, né, a palavra de Deus, possa tomar forma em sua vida, possa ser a coroa que venha, de fato, verdade, honrá-lo. É interessante agora notar que uma voz que está clamando e a gente precisa evitar é a voz da tentação, não é? Qualquer pessoa que torne mais fácil o fato de desobedecer a Deus, essa pessoa não é amigo. As sugestões que essa pessoa dá pode até parecer empolgante, mas só vai levar o indivíduo que dá ouvido à voz da tentação à desgraça. E como é que é triste, né? Como é triste saber que há pessoas que têm o prazer em fazer o mal. E como é tolo da parte daqueles que dão ouvidos acreditar que ganhos fáceis, né, ganhos ilícitos, satisfarão os seus desejos. Rejeita os tesouros eternos da sabedoria de Deus em troca de quinquilharias, como fez Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca! Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zobar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Há ainda uma outra voz, a terceira voz, a voz da salvação que está clamando lá fora. A pergunta que fazemos a esse texto é: de que maneira a sabedoria ela fala, de que forma ela se comunica com o ser humano? Bem, o capítulo 19 de Salmos diz que Deus usa a criação para falar. Deus também usa a consciência para falar. Se você ler Romanos capítulo 2, versículo 14, está escrito assim, olha: porquanto que de Deus se pode conhecer a manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, a consciência também é uma voz que fala. E a igreja de Jesus, ela é incumbida de transmitir a mensagem do Evangelho de modo que todos possam ouvir, crer e ser salvos. Nós devemos compartilhar essa verdade na rua, nós devemos compartilhar essas verdades nas praças, no alto dos muros, à entrada das portas e nas cidades, não é? Provérbios capítulo 1, versículo 20 e 21, você pode ler aí que a sabedoria
ela vai até as portas da cidade onde os líderes realizam seus negócios oficiais, porque naquela época os líderes se reuniam às portas para julgar, para decidir. Não importa onde as pessoas estejam, elas precisam ouvir o chamado da sabedoria, e nós, como Igreja de Cristo, temos essa função, né, de chamar, de anunciar, de pregar, de avisar, de anunciar as boas novas da salvação de Jesus. Portanto, a conclusão do capítulo 1 é que a sabedoria está falando, né? Ela está chamando para instruir, ela está dizendo que não devemos dar ouvidos à voz da tentação e, por último, ela está clamando com a voz da salvação. Eu volto num outro episódio. Você está ouvindo Rádio Avivamento Mundial. Aqui você encontra amor e paz. Sua vida Deus renova sem demora. Missão evangélica, Avivamento Mundial.